A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu gostaria de falar sobre Cristologia. Cristologia é o estudo de Cristo, né? E é algo muito importante porque dela depende a interpretação das Escrituras, mas é algo muito complexo, né? É um mistério. Paulo diz assim: grande é o mistério da piedade. Então, como a cristologia foi motivo de debate, né? Aí por séculos, passou por Niceia, por Éfeso, pela Calcedônia, vários concílios e não chegaram a um denominador comum. Até hoje ainda há dúvidas quanto à cristologia. Então, nós não vamos esgotar com o ensino a cristologia, mas há pontos claros nas escrituras que podem ser compreendidos, né? Quando nós estudamos cristologia, nós devemos começar pela pré-existência, porque se nós entendermos a pré-existência, nós não cairemos em vários erros interpretativos, né? Então, o apóstolo João, ele fala da pré-existência de Jesus. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? João 1, do 1 ao 3. Então ele fala da pré-existência, que Jesus existiu antes de todas as coisas e foi o Criador também de todas as coisas. Paulo também fala isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então ele também está falando da pré-existência, né? Porque se você entende a pré-existência, você vai perceber que Maria, como mãe de Jesus, ela soube, né, os seus limites como serva de Deus, né? E depois na história você vê os dogmas acrescentados, né, a Maria, o que ela mesma nunca acrescentou, né? Então isso é por falta do quê? Por falta da compreensão de uma clareza da cristologia. Porque se os cristãos entendem que Jesus existiu antes de todas as coisas e criou todas as coisas, então fica claro, né, a sua soberania e a sua preeminência e a sua preponderância sobre tudo. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender, né? O segundo é o seu esvaziamento. Colossenses 2, do 5 ao 8, Paulo diz assim: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziou de quê? Isso que nós temos que entender. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o segundo ponto aí, o que nós temos que entender? Do que ele se esvaziou, né? Para não termos essas interpretações errôneas. Como uma vez eu vi alguém dizer que Jesus não pôde curar em Nazaré, então se ele não pôde, Deus não pode fazer muitas coisas, porque Jesus é Deus, né? Mas se você ver a cristologia, você vai perceber que ele se esvaziou de vários atributos. Por exemplo, a infinitude, né? Ele enchia o céu dos céus, não pode conter a glória de Deus, mas para se tornar homem ele teve que se esvaziar desse atributo. Quando ele disse que ele não sabia a hora nem o dia da sua volta, ele também teve que esvaziar desse atributo. Não que ele perdeu, mas que ele deixou na eternidade. Quando Jesus está orando novamente, lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, dá-me a glória que eu tinha com o Senhor antes do mundo existir. Ele está pedindo de volta, né? Então, nós temos que entender também o esvaziamento. Quais os atributos Jesus se esvaziou? Depois ele se torna homem. Como criança ele tem um crescimento natural, né? Isaías profetiza desse crescimento dele: manteiga e mel comerá até saber discernir entre o bem e o mal. Então ele precisou crescer assim. Ele teve que ser ungido com o espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento,
do temor do Senhor. Isaías profetiza sobre isso, né? Por que ele teve que ser cheio do Espírito Santo? Porque ele tinha se esvaziado, né? Jesus não fez nada por causa da sua divindade. Os milagres que ele fez foi na dependência total do Espírito Santo. Atos 10:38, a palavra diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele precisou dessa unção do Espírito Santo. Ele precisou do enchimento do Espírito Santo, porque no esvaziamento, ele esvaziou de muitos atributos. Então ele precisou da pleiroma, do enchimento, da plenitude do Espírito Santo. E o próprio Jesus no Evangelho de João fala várias vezes sobre isso, né? Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Ele disse: eu não faço nada de mim mesmo. O meu ensino não é meu. Tudo que eu vejo o Pai fazer, assim eu faço igualmente. Então ele dependeu completamente do Pai, né? Completamente. Então nós temos que entender isso. A sua pré-existência, o seu esvaziamento e depois a sua pleiroma, o seu enchimento do Espírito Santo. Depois ele morre, ressuscita e é assunto aos céus e agora está à direita de Deus, como Deus homem, né? E agora ele recebeu de volta todos os seus atributos que ele tinha deixado, porque ele faz essa oração, né? Pai, dá-me a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. Então, ele recebe novamente. Hoje Jesus sabe a volta dele, ele sabe todas as coisas, né? Ele está com todos os atributos que ele deixou no seu esvaziamento. Então, nós temos que entender essas coisas, né? Nós temos que entender essas coisas simples e claras sobre essa cristologia para termos uma interpretação correta das Escrituras, né? Porque se você não entende a pré-existência, a encarnação, né? O esvaziamento e a encarnação, depois o enchimento, né? Para fazer toda a obra que ele fez, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, e agora ele vai voltar também, né? E ele vai voltar como homem e Deus, Deus homem, né? Jesus é Deus homem eternamente. Porque essas duas naturezas de Jesus, na encarnação dele, ele carregava as duas naturezas, em todo o seu ministério ele carregou as duas naturezas, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua volta. Porque a Bíblia diz assim, lá em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Né? E Paulo, né, ao falar sobre essa intercessão de Jesus, né, ele fala só essa mediação, ele diz assim, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele tem as duas naturezas até hoje, e com essa natureza humana ele sabe compreender as nossas fraquezas, as nossas limitações, por isso ele intercede perfeitamente por nós diante de Deus, né? Então são pontos assim claros da cristologia. Eu sei que não é esgotar a cristologia, porque Paulo já diz, grande é o mistério da piedade. E é grande mesmo, é profundo, né? Mas nós podemos compreender esses pontos, que eles ficando claro, você tem uma interpretação mais correta das Escrituras, né? Por que Jesus não pôde fazer isso? Por que ele não fez aquilo? Então você sabe já que ele se esvaziou e estava dependendo do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam assim, mas Jesus conhecia o pensamento, o coração das pessoas. Por que ele conhecia? Porque o Espírito Santo estava operando nele o conhecimento de todas as coisas, né? Ele dependeu do Espírito Santo para tudo. Ele veio, se encarnou, tornou-se homem, e tudo que ele ouviu do Pai, ele ensinou. Ele dependeu completamente do Pai. Assim também quando ele foi assunto ao céu e o Espírito Santo foi enviado, ele disse assim, que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas falaria tudo que tivesse ouvido dele, né? Olha que coisa maravilhosa. Jesus faz tudo na dependência do Pai, depois ele assunta o céu, o Espírito Santo vem, e agora o Espírito Santo vai fazer tudo o que Jesus falar, né? Ele testificará de mim, Jesus falou, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á
de anunciar. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compreender um pouco da cristologia, que Deus possa trazer mais conhecimento, que você possa servir a Deus com mais entendimento, né? Mais clareza das Escrituras, por estar olhando para Cristo, compreendendo, né, a sua pré-existência, sua encarnação, sua obra perfeita e grandiosa, sua morte e ressurreição, ascensão e a sua volta para nos buscar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.